Epístola do escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 4, a parte final, a frase final do versículo. Olha só o que o texto diz: e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Eu vou repetir o texto: e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Tome assento, por gentileza. Aleluia! Glória a Deus! Diante desse texto da epístola que escreveu o escritor aos Hebreus, o Senhor me fazia pensar na igreja primitiva, na igreja de Pedro, na igreja de Paulo, na igreja de João. E eu pude perceber que a igreja primitiva, essa igreja tão poderosa, Aleluia, que abalou o mundo na época, ela não tinha os recursos que nós temos. A igreja primitiva não tinha Facebook, a igreja primitiva não tinha WhatsApp, a igreja primitiva não tinha internet, a igreja primitiva de Pedro, Paulo e João não tinha TV, não tinha rádio. Ou será que tinha? Será que o apóstolo Pedro usava Facebook? Sim ou não? Eu acho que sim, né? Eu acho que ele usava, né? Será que o apóstolo Paulo usava Twitter? É Twitter? Instagram? Sim ou não? Ah, eu acho que o apóstolo João, ele tinha uma rede de televisão, né? Não é, pastor Carlos? Não? Eles não possuíam os recursos que nós temos. Agora, uma coisa muito importante, irmãos: além da igreja primitiva não ter os recursos que nós temos, ela era perseguida pelo império mais terrível que se levantou sobre a terra, o Império Romano, que perseguiu a igreja. Mas, mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo os cristãos morrendo em arenas, devorados por leões, em 60 anos, quantos anos? 60. O mundo todo foi evangelizado. E o Império Romano não resistiu ante a pregação do Evangelho. Agora traz para a nossa época. Nós, a igreja da atualidade, com o Facebook, com o WhatsApp, com TV, com o rádio, para nossa vergonha, há lugares do mundo que nunca se ouviu falar de Jesus Cristo. Então eu pensei, qual o segredo, pastor Luiz? O segredo da igreja primitiva. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 3 e 6. Ali está o segredo da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 6. Olha só o texto. Pedro e João, eles vão dizer para o coxo na porta formosa: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Sabe o que a igreja primitiva tinha? Tinha o poder do Espírito Santo. Sabe o que a igreja primitiva tinha? Tinha os dons do Espírito Santo. Eu quero pregar nessa noite uma mensagem sobre os dons do Espírito Santo. Porque a igreja não pode vencer, e a igreja não chegará a lugar algum sem os dons do Espírito Santo. Pregador, sim. Os dons do Espírito, pregador, eu acho, alguém pode dizer que os dons do Espírito era só para a época de Paulo, era só para a época de Pedro e de João, era só para a era apostólica. Eu vou dar um texto que prova que não. Quer ver só? Abra a sua Bíblia. Atos 2 e 39.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 39. Pedro vai dizer, no sermão de Pentecostes, em Jerusalém, onde quase 3.000 almas se renderam a Jesus, Pedro vai dizer assim, Atos 2 e 39. Olha só o que Pedro diz: e esta promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. Pastor Carlos, se Pedro parasse por aí, era só para eles e para os seus filhos. Mas Pedro continua, pastor Alexandre, esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. Aí está eu e você, está a igreja. Os dons do Espírito era para a era apostólica, e é para mim e para você, é para a igreja da atualidade. Agora, por que da importância dos dons do Espírito? Por quê? Da importância dos dons do Espírito. Abra sua Bíblia, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 10 e versículo 19. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 10 e versículo 19. Pregador? Sim. Isso é estudo bíblico? Não. Eu gosto de pregar e provar na Bíblia aquilo que eu estou pregando com base na palavra de Deus, porque essa palavra é poderosa e ela não volta vazia. Lucas capítulo 10 e versículo 19. Olha o que Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os dons do Espírito capacitam a igreja. A igreja que tem os dons do Espírito, ela é capacitada, ela é poderosa, ela pode vencer o inferno e ganhar almas para Cristo. Segundo motivo da importância dos dons do Espírito. Abra sua Bíblia, Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. A segunda importância dos dons espirituais para a igreja. Olha só, Jesus falando: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Escute isso, irmão Tiago. Os dons do Espírito é importante, porque acompanha a pregação do Evangelho. Você prega e Jesus cura. Você prega e Jesus liberta. Você prega e Jesus opera maravilhas. Você prega e Jesus fala. Os dons do Espírito acompanham a pregação do Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Então, é importante, igreja, que haja manifestação dos dons do Espírito. Hoje aqui já houve manifestações dos dons do Espírito. Pessoas profetizando, é bom isso. Agora, pastor Luiz, eu quero que o senhor abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, pastor Luiz 12, você também abra aí. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, na Grécia, na província da Acaia. 1 Coríntios 12, versículos 8, 9 e 10. Eu vou falar aqui quais são os dons do Espírito. São 9. São quantos? 9. Vamos lá, pastor Luiz. Achou? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas.
Então são 9 dons. Glória. Escute isso. 9 dons divididos em 3 classes, em 3 categorias. Quantas classes? 3. Se não, vejamos. Quem tiver caneta e quiser marcar aí. Primeira categoria de dons espirituais. Eu creio que Deus vai dar dons espirituais aqui nessa noite. Primeira categoria dos dons espirituais. Dons de locução. Dons de locução. São 3. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons de locução. Segunda categoria dos dons. Dons de poder. São 3. Dom da fé, dom de curar e dom de operação de maravilhas. Essa é a segunda categoria, dons de poder. Terceira categoria, dons da palavra de ciência. São eles: dom da palavra de conhecimento, dom da palavra de sabedoria e o terceiro, dom de discernir, dom de discernimento de espíritos. Todos eles são importantes. Aleluia. E eu vou ser sincero, irmãos. Há uma escassez de dons espirituais. E isso? E a igreja precisa ter a manifestação dos dons espirituais. Aleluia. Porque, irmãos, bênção material é boa. É bom receber uma vitória material, mas muito mais é receber algo espiritual. Aleluia. O dia que você convidar eu vim aqui pregar a entrega de chave de carro, eu estou desviado, porque o Senhor me chamou a pregar coisas espirituais, salvação, arrebatamento, isso aqui, ó, dons espirituais. Hoje Deus, se você crer, vai entregar dons espirituais para a igreja. Quem crê? Vamos lá então. Primeira categoria, dons de locução. Vamos começar pela profecia. Dom de profecia. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículo 28. Atos 11 e 28. Estou falando do primeiro dom de locução, dom de profecia. Olha só, que interessante. A Bíblia vai falar um profeta chamado Ágabo. E esse profeta, ele vai profetizar uma fome no mundo todo, no tempo do imperador Cláudio César. E isso aconteceu porque Deus ainda usa vasos, seus filhos, em profecia. Aleluia. Achou o texto aí? Agora vá mais um pouco para frente. Atos 21 e 29. Atos capítulo 21 e versículo 9. Eu queria que uma irmã que tem a voz bem alta lesse, porque esse texto aqui é um texto que as mulheres têm que saber. Atos 21 e 9. Alguma irmã, por gentileza, que achou, pode ler. Atos 21 e 9. Achou aí? Que irmã achou? Vamos lá, Atos 21. Lê, serva de Deus, bem alto. Atos 21 e 9. Tinha este 4 filhas, donzelas que profetizavam. O que elas faziam, serva de Deus? Profetizavam. Quantas filhas eram? 4. Filhas de Filipe eram profetisas, profetizavam, tinham o dom de profecia. Agora, pastor Carlos, está com a Bíblia aberta no capítulo 21? Atos 21, 10 e 11. Lê Atos 21, 10 e 11. Aleluia. 21, 10 e 11. Demorando nós ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligaram os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto e entregaram nas mãos dos gentios. E o mesmo Ágabo, do 11 e 28, profetizou a prisão de Paulo em Jerusalém, e assim se cumpriu, porque Deus usa seus servos no dom de profecia. Aleluia. Glória a Deus.
é muito importante o dom de profecia, porque traz exortação, edificação e consolação. Aproveite aí e abra agora em Atos 13 e 2. Aleluia! Atos 13 e 2. Olha o que diz o texto: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Possivelmente, pastor Alexandre, na reunião, Deus levantou o profeta e ele entregou uma profecia. Aleluia! É importante haver o dom de profecia, irmãos. Eu sou de uma época que as pessoas temiam e diziam: Deus pode levantar um profeta e revelar o pecado que está oculto. Eu sou dessa época. Hoje, irmãos, Aleluia! o problema não é ali na nave, é aqui em cima do altar. Mas eu creio que Deus ainda usa vasos. Glória a Deus! Eu era garoto, porque eu me criei na igreja. Década de 80, uma cidade aqui perto de Joinville. Um homem de Deus pastoreando uma igreja. Ele vai deixar a igreja e outro pastor vai assumir a igreja. Naquela época, essa cidade era ligada no campo ministerial a Joinville. E o outro pastor assume a igreja. E uma serva de Deus tem uma visão no culto e levanta em profecia: eis que eu vi o diabo entrar e se esconder atrás da porta da igreja. Passou alguns meses, algum tempo, o pastor que assumiu a igreja, ele veio em pecado, em adultério, mas Deus usou uma profetisa, alguém que tinha o dom de profecia, para alertar a igreja. Aleluia! Dom de profecia. Deus pode te dar dom de profecia nesta noite. Quem quer? Mas há uma responsabilidade. Mas se você realmente buscar, Deus vai te usar. E não tema o homem, porque se é Deus falando na tua boca, não tem homem, porque Deus é maior. Não tem homem, porque Deus é maior. Primeiro dom de profecia. Quem quer receber? Segundo dom de locução. Esse também é importante. Dom de variedade de línguas. Abra a sua Bíblia, Atos 2 e 7. Atos dos Apóstolos 2 e 7. Quando Pedro prega no Pentecostes, os discípulos, ou melhor dizendo, quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes sobre os 120 discípulos no cenáculo, eles começam a falar em outras línguas. Começam a falar em árabe, em línguas da Mesopotâmia, em pardo, em medo, em línguas que eles não sabiam falar. E as pessoas que ouviam, porque havia muitos visitantes, muitos forasteiros, ficaram maravilhados, porque eles, sendo judeus, falavam em outras línguas. Isso é tremendo, irmãos. Isso é o dom de variedade de línguas. Eu posso nunca saber inglês, mas Deus pode me tomar e eu falar inglês aqui e um americano me entender. Sabia disso? Aconteceu isso em São Paulo. Um irmão japonês entrou na igreja e Deus tomou, escute isso, um irmão brasileiro analfabeto, e ele entregou a mensagem em japonês, e o irmão japonês entendeu. Dom de variedade de línguas. Quem quer esse dom? Deus pode dar esse dom para você hoje aqui. É importante isso, irmãos. Dom de variedade de línguas. Eu sou de uma época, não sou tão velho assim, mas eu sou de uma época que os irmãos faziam campanha para receber dom. Vou ser sincero, qual foi a última campanha que você viu para receber dons? Qual foi? Campanha para receber carro está assim, ó. Para receber, irmãos, é bom receber coisas materiais, mas muito mais é receber coisas espirituais. Dom de variedade de línguas. Dom de locução. Terceiro dom de locução.
Dom de interpretação de línguas. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 13. Ô pastor, pregador, é estudo bíblico? Não, Deus me usa assim. Deus me usa assim, irmão. Se Deus usa o outro, glória a Deus, eu gosto, sou pentecostal. Se Deus usa o outro na profecia, na revelação, eu gosto. Mas cada um Deus usa de uma forma. É a multiforme graça de Deus. Mas o Espírito é o mesmo. E Deus está aqui. Quem sente Ele, levanta a mão e adora. Dom de interpretação de línguas. Vamos lá. 1 Coríntios 14 e 13. Acharam? Olha o que Paulo fala. Quando alguém fala em línguas, que haja intérprete. Eu estava numa igreja esses dias, um pastor homem de Deus. Ele quase chorou na tribuna, no púlpito, porque fazia 15 anos que ele não via uma interpretação de línguas. Pensou? Ele quase chorou, pastor Carlos, porque fazia 15 anos, homem de Deus. Que é lindo, irmãos. Alguém levanta em profecia ali, alguém levanta falando em línguas e outro levanta interpretando. Quem já viu isso? Quem já viu? É lindo isso, irmão. Aí o descrente que está na igreja diz: oh, é Deus falando. Eu acho lindo. É um dos dons mais lindos, né? Quem quer receber esse dom? Deus pode dar nesta noite. Sabe quando eu recebi o dom de interpretação de línguas? Orando no monte com alguns irmãos. O irmão começou a falar línguas e Deus me deu a interpretação. É algo espiritual, irmãos. É algo tremendo. Se você crê, Deus vai te dar nessa noite dom de interpretação de línguas. Agora vamos começar a segunda categoria, a segunda classe. Dons de poder. Primeiro dom de poder. Abra sua Bíblia, Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí Hebreus 11, 6. Aproveite e lê também. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar-lhe. O dom da fé. Você se lembra do centurião de Cafarnaum? Lucas capítulo 7, centurião de Cafarnaum. Jesus quis ir na casa dele. Ele disse: não, Jesus, eu sou homem de autoridade, e quando eu digo alguma coisa as pessoas fazem. Basta uma palavra sua aqui e meu servo vai ser curado. Dom da fé. Aleluia. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Ela vai dizer assim, ó: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Aleluia. Dom da fé. Mas, irmãos, deixa eu ser sincero. Como tem Tomé, irmãos? O pregador está pregando, o irmão está testemunhando. Será que é verdade? Se tem algum Tomé aqui, vai se converter hoje. Será que é verdade? Irmãos, mas Deus pode dar o dom da fé. Leia a biografia de George Miller, um herói da fé. Ele tinha tanta fé, irmãos, que ele cuidava de um orfanato. Cuidava do quê? E nunca faltou comida. A história diz que um dia acordaram de manhã os órfãos e não tinha uma migalha de pão. Mas o homem tinha tanta fé, George Miller, que ele sentou na mesa com os órfãos: vamos agradecer a comida. Não tinha nada. E alguém disse: pastor, não tem nada, vamos agradecer. Mas vai ter. Quando terminar a oração vai ter comida aqui. Ele orou. E quando ele terminou a oração, chegou alguém com comida, trazendo suprimento. Isso é dom da fé. Quem é esse dom? Quem é esse dom? Deus pode dar este dom para você. Segundo dom de poder, dom de curar. Que dom? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 19 e versículo 12. Atos 19 e 12. Paulo está em Éfeso, na Ásia Menor, e Deus usa ele poderosamente. Só que ele era apenas uma pessoa, uma cidade com muitos habitantes. E o que Paulo faz?
pega seus lenços, seus aventais e ora, e as pessoas vão até o enfermo e são curadas. Isso é dom de curar. Irmãos, olhem para mim. Eu já vi canceroso ser curado. Eu pastoreava uma igreja, entrou uma idético, nós oramos, a igreja orou, e 3 meses depois aquele homem apareceu na igreja curado. Aleluia. O Senhor Jesus uma vez me levou na casa de um canceroso, câncer no estômago. Eu orei por ele, e 2 semanas depois eu voltei na casa daquele rapaz e ele estava curado. Jesus deu um novo estômago para ele. Deus pode te dar o dom de curar. Enfermos podem ser curados através da sua vida. Dom de curar. Terceiro dom de poder, dom de operação de maravilhas. Esse é tremendo. Esse dom, pastor Luiz, é tremendo. Abra sua Bíblia aí, Atos 5:15. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 15. Diz o texto que se traziam os enfermos, e a sombra de Pedro, o quê? A sombra de Pedro curava os enfermos. Isso é dom de operação de maravilhas. Operação de maravilhas é um milagre que você fica assim, ó. Nos Estados Unidos tem um pastor muito usado por Deus, muito usado por Deus. E conta-se o testemunho verídico que um dia, diante do altar, tinha um homem sem braço. O homem não tinha o quê? Braço. E o pastor disse: hoje Deus vai fazer maravilhas aqui. Aleluia. Suba, homem! O homem sem braço. Ele subiu, não sei como, irmão, não sei como. Não sei como. Só crente pentecostal crê. Aleluia. Quando ele subiu no altar, pastor Luiz, nasceu o braço, surgiu o braço do homem. Isto é operação de maravilhas. Eu queria ter este dom. Quem quer ter? Amém. Deus pode dar. Deus pode dar nessa noite dom de operação de maravilhas. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Quem sente? Quem sente? Quem sente? Quem sente? Tem uma mesa preparada aqui, não de chave de carro, não de chave de casa. Tem uma mesa preparada aqui com dons, com dons, com dons, com dons, com dons, com dons, com dons. Terceira categoria de dons, dom de palavra de ciência. Primeiro dom dessa categoria, dom da palavra de conhecimento. Dom da palavra de conhecimento. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 38 e 39. Atos 5, 38 e 39. O que é a palavra de conhecimento? O que é? Numa situação difícil, numa situação, alguém chega com a palavra trazendo a solução. É um dom muito importante. Alguém está aflito, alguém chega com uma palavra de revelação, sabe? Chega, faz isso, olha, é uma revelação de Deus. Gamaliel, ele vai dar um conselho aí, uma revelação, uma palavra de conhecimento. Olha, se essa obra for de Deus, vocês não vão poder contra ela. Palavra de conhecimento. Segundo livro de Reis, capítulo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 7. Samaria está cercada, fome. E Eliseu, pastor Alexandre, traz uma palavra de conhecimento. Amanhã, a esta hora, haverá abundância. Palavra de conhecimento, palavra de revelação. Quem quer esse dom aí? Aleluia. Quem quer esse dom? Falta esse dom da igreja. Porque pessoas, pastor Luiz, o senhor sabe mais do que eu, pastor Carlos também, chega pessoas em desespero e falta alguém com a palavra de conhecimento, com a palavra de revelação. Isso é muito importante, esse dom aí. Dom de conhecimento. Segundo dom da ciência, dom da palavra de sabedoria. Abra sua Bíblia, Atos 4 e 13. Atos 4 e 13. Palavra de sabedoria, também importante. Atos 4 e 13.
Pedro e João, que eram pescadores, estavam diante dos doutores da teologia daquela época. Caifás e Anás eram doutores, e eles, Atos 4:13, ficaram maravilhados, aqueles homens falando com ousadia, porque Pedro e João tinham o dom da palavra de sabedoria. Sabe o que é a palavra de sabedoria? Eu conheci, irmãos, um homem analfabeto, não sabia ler nem escrever, mas ele subia aqui na tribuna e ele pregava, e a gente dizia: de onde vem essa sabedoria? Ele sendo analfabeto, pregava para doutores. Já pensou, pastor Carlos? Doutores paravam para ouvir ele. Advogados, médicos paravam e diziam: de onde, homem, vem essa sabedoria? Dom da palavra de sabedoria. Quem quer receber? Quem quer receber? Quem quer receber? Agora eu vou chegar no 9 dons. Quem tem fé para receber um dom aí? Quem tem fé? 2, 3. Já pensou que recebeu os 9? Não tem cão, não tem diabo que te segure na terra. Aleluia, Jesus. Ou eu sinto a presença de Deus. É pouco pregado isso. É pouco pregado isso. É pouco pregado. Mas o Senhor me deu o ministério de pregar coisas que ninguém prega. Eu sinto a presença de Deus aqui. Último dom. Esse aqui é forte. Esse é forte e faz falta na igreja. Dom de discernimento. Dom de discernir os espíritos. Abra sua Bíblia. Atos 5:3. Atos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 3. Olha o que o apóstolo Pedro fala para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração e mentiste ao Espírito Santo? Ananias estava mentindo com Safira, mas Pedro, tendo o dom do discernimento, revelou. O dom do discernimento é importante para a igreja, para o pastor, para saber quando é Deus que fala, quando é o homem que fala e quando é o diabo que fala. Falta isso na igreja. Igreja, nós estamos vivendo dias que muitos estão sendo enganados. Sabia disso? É verdade. Muitos estão sendo enganados. Há algum tempo, irmãos, um amigo meu, ele foi pregar no interior do estado de São Paulo, eu acho. Não me lembro agora a cidade. Era 3 dias de congresso. Quantos dias? 3. Na sexta-feira a igreja estava quase vazia. E o evangelista, meu amigo, perguntou: onde estão as pessoas? Escute bem. Estão na casa da irmã fulano de tal, porque ela revela tudo. Ela revela tudo. No sábado também. Eu creio em revelação, irmãos. Mas nós precisamos ter dom de discernimento. Aleluia. Aleluia. No sábado também tinha poucas pessoas. O evangelista, amigo meu, perguntou: onde estão? Estão na casa da irmã, porque ela revela tudo. Irmãos, as pessoas nem faziam, as mulheres grávidas nem faziam ultrassom, porque a irmã revelava antes o sexo da criança. Já pensou? As pessoas não procuravam o pastor, mas procuravam a irmã. Eu devo sair do emprego? Sim ou não? Eu devo casar? Sim ou não? Tinha virado mãe de santo. Eu creio em revelação, mas que tem base aqui na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso é bom o dom de discernimento espiritual. Aí domingo à noite a igreja lotada. Aí o evangelista perguntou: por que a igreja está lotada hoje? Porque a profeta vem hoje. No meio do culto ela se levantou em mensagem profética. Escute isso. E veio falando em línguas. Aí o Espírito Santo que estava lá e está aqui nesta noite, quem sente sua presença, falou ao coração do evangelista: repreende, porque não sou eu. Repreende para que todos saibam que ainda há profeta na terra. Repreendam para que todos saibam que o diabo engana. Quando ela tocou em cima do púlpito, ele repreendeu e ela caiu endemoniada.
Olha, irmãos, como está. Vocês sabem que vocês são pastores? Olha só. Por isso a igreja precisa ter esse dom, discernir espíritos, para saber quando é Deus que fala, quando é o homem que fala e quando é o diabo que engana a igreja. A igreja precisa ter o dom de discernir espíritos. Quem quer receber? Quem quer receber? Quem quer receber este dom tão importante? Agora, nós estamos na reta final da igreja. Jesus está voltando aí. Quem tem essa esperança? Amém. Mateus 25 vai se cumprir. 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes só entraram nas bodas porque tinham azeite na botija. A igreja que vai ser arrebatada é aquela que tem o Espírito Santo. Aleluia. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 24 e versículo 53. Gênesis capítulo 24 e versículo 53. Abriu? Nós temos uma tipologia da igreja: o servo Eliezer, Espírito Santo; Abraão, Deus; Isaac, Jesus; e Rebeca, a igreja. Rebeca é quem? Eliezer é o Espírito Santo. Quem Eliezer é? Eliezer vai entregar presentes para a igreja. O Espírito Santo entrega presentes para a igreja. Eliezer vai entregar presentes para Rebeca. O Espírito Santo entrega presentes para a igreja. Achou, pastor Luiz? Achou? Gênesis 24, 53. Lê para nós. 24, escute. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Olha só, Eliezer deu a Rebeca vasos de prata, vasos de ouro e vestes. 3 coisas que o Espírito Santo dá à igreja. Vestes fala de santidade. O Espírito Santo santifica a igreja. Vasos de prata fala do fruto do Espírito. E o vaso de ouro, dons espirituais. Aleluia. Eu creio, Billy Graham morreu essa semana. Ele acreditava que antes da igreja ser arrebatada haveria um grande avivamento. Billy Graham acreditava nisso, e eu também acredito. Antes de Jesus voltar, haverá um grande arrebatamento. Quem crê nisso? Jesus vai dar dons espirituais para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. Aleluia. Porque uma igreja que tem os dons, irmãos, abra sua Bíblia aí, é diferente. Atos 13. Atos capítulo 13. Uma igreja que tem os dons é diferente. Achou, pastor Luiz? Achou, pastor Carlos? Atos 13? Atos 13. Lê. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber. Olha só. O que havia na igreja? Profetas e mestres. Havia dom de profecia, havia dom da palavra de sabedoria, havia dons espirituais. Uma igreja que tem dons espirituais marca um bairro, marca uma cidade, marca um país. A igreja precisa ter os dons espirituais. Ano passado eu fui pregar em São Paulo. Tem paulista aí? Levanta a mão. Menos, paulista é abençoado, né? Tem mineiro aí? Levanta a mão, os mineiros. Levanta a mão, mineira. Não é para mineira? Mineira de boa. Paranaense, tem paranaense aí? A irmã é mineira também? Paranaense. Catarinense. Gente boa. Mas os paulistas, gente boa. Fui pregar perto de Campinas e me contaram um testemunho forte que aconteceu lá em São Paulo. Uma igreja lá no meio do mato, lá no interior de São Paulo, aqui perto de Prudente. Escute isso. Uma igreja tradicional. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e dar dons. Só que a sede da capital, pastor Luiz, ficou sabendo.
Eles queriam fechar a igreja. Mas antes de fechar, mandaram o doutor lá da Europa. E o doutor chegou na igreja, começou a marcar. Não pode isso. Meninice, ó, pulando ali, ó, saindo correndo na igreja. Olha só que meninice. De repente, no meio do culto, Deus levantou uma irmã simples, analfabeta, de chinelo de dedo. E a irmã foi até o doutor, falando em línguas. O doutor sabia falar inglês, francês, italiano, japonês e português. A irmãzinha colocou a mão na cabeça do doutor e falou. A irmã mal sabia falar português, mas Deus usou ela falando inglês. Esta é a minha obra, e eu faço o que eu quero, porque é minha igreja. Te humilha na minha presença. A irmã que mal sabia falar português falou em francês. Esta é a minha obra, eu uso quem quero, te humilha na minha presença. A irmã que mal sabia falar português falou em italiano. Esta é a minha obra, eu uso quem eu quero, te humilha na minha presença. A irmã que mal sabia falar em português falou em japonês. Esta é a minha obra, eu uso quem eu quero, te humilha na minha presença. A irmã que mal... Aí ela falou em português errado, mas ela falou, te humilha na minha presença. E o doutor se ajoelhou e chorando começou a dizer: Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Oh, uma igreja que tem os dons espirituais, os demônios caem por terra. Uma igreja que tem os dons espirituais, o pecador entra por aquela porta e sai convertido, porque os dons espirituais fazem a diferença na igreja. Se coloque de pé. Tem dom espiritual aí? Tem dom espiritual aí? Tem dom espiritual aí? Assim digo eu, Senhor. A minha igreja nesta noite é a última hora. O diabo está trabalhando, trazendo frieza. Mas eu digo nessa noite, a minha igreja, ela é cheia do meu espírito. A minha igreja, ela é poderosa. E nesta noite eu digo, eu tenho presentes. Eu tenho presentes. Eu tenho dons. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê? 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 Tem dons aí? 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 Tem dons espirituais aí? Eu sinto uma glória aqui. Eu vou fazer um convite ousado. Quem quer receber dons espirituais nessa noite? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Vem aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Quem quer receber dons? Aleluia, vem cá. Vem, 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 vem. Dom de profecia, dom de variedades, dom de interpretação, dom da fé, dom de curar, dom de operação de maravilhas, dom da palavra de conhecimento, dom da palavra de sabedoria, dom de discernir espíritos. Deus pode dar hoje os dons do Espírito. A igreja precisa receber os dons do Espírito. Vocês têm mais ruído para cantar, Alexandre? Tem mais ruído? Aleluia! Tem mais ruído? Glória a Deus! Que vem a cada levar, eu sinto a presença de Deus. Irmãos, quando eu me converti,
Eu achava lindo profecia, sabia disso? Eu achava lindo. E eu orando no monte, Deus me deu o dom de profecia. E no culto como esse eu saí pulando. Aí o dirigente na carne diz: isso aí é meninice. Daí eu nunca tinha profetizado. Cheio do Espírito Santo, ele disse: quem és tu, homem, para dizer que é carne? Eu uso quem eu quero. E para tu provar, e para tu saber que eu sou Deus, agora eu derramo minha glória sobre a igreja. E Deus tomou irmãos em profecia. Mas eu busquei. Você tem que buscar os dons espirituais. Você precisa buscar os dons espirituais. Coisa linda é quando Deus toma alguém de profecia. Coisa linda. Eu conheço uma irmã, quando ela começa a abrir a boca em profecia, meu Deus, a minha carne estremece, porque é Deus falando na terra. Aleluia! Eu conheço irmãos que são simples, não sabem pregar, pastor Luiz, mas colocam a mão sobre um canceroso e é curado. Dom de curar. Deus pode te dar isso. Deus pode te dar isso. Canta, servo de Deus. Eu queria que os pastores me ajudassem. Eles estarão cantando e nós estaremos impondo as mãos sobre as pessoas, porque tem unção em nossas mãos, pastor. Tem unção. Aleluia. Deixa Deus usar vocês. Aí, meu rei. Qual é a idade do meu Deus? Feche os teus olhos. Aleluia.